surfista da história do mundo, né? Primeiro a flutuar, caminhar sobre as ondas, sobre as águas. E Jesus ali calmamente. Imagine. Agora eu quero que você imagine essa cena. Noite escura, mar turbulento. Nosso irmão Mauro, que é piloto de embarcação, sabe como é um mar turbulento, né? E uma noite escura no meio do mar. Eu já atravessei o mar também, uma noite escura, não vê nada. É penumbra total. Barulho de vento, tempestade, ondas. Aí no meio de tudo aquilo, vamos supor que você esteja no meio do mar, numa situação dessa. Você vê alguém com roupas brancas, claras, vindo assim ao longe. A primeira impressão nossa é que só pode ser um fantasma. Você já viu alguém andar sobre as ondas? Os discípulos também não. É natural, gente, que eles imaginaram um fantasma. Eu imagino um agarrando o outro. E agora? Eles deviam estar orando. E aí um deve ter falado para o outro: não adianta, quanto mais a gente ora, mais assombração aparece. Quanto mais a gente ora, mais assombração. Olha, se não bastasse o vento, a tempestade, as ondas altas, ainda temos que enfrentar um fantasma. E ali, aqueles marmanjos, tremendo, gritando, apavorados. Eles devem ter perguntado: e Jesus, que não aparece nessa hora? Cadê Jesus? Cadê tu, Filho de Deus, que prometeu estar conosco, nos socorrendo, nos atendendo? Cadê? Fugiu também? Às vezes você pensa que Jesus se escondeu de você, né? Mas Jesus não se esconde, não. Ele está bem pertinho, você nem imagina como ele está perto. Ele estava tão perto dos discípulos que os discípulos não imaginavam. E de repente, no meio daquela situação, Jesus disse: olha, homens, calma, tenham bom ânimo, não temam. Olha, Jesus, na sua praticidade, ele falou somente aquilo que era necessário para eles naquele momento. Não temer, ter bom ânimo. Olha, está aí, ó. Jesus tão prático, naquela situação ele não podia também dar um discurso longo, falar longas frases. Duas coisas: não temas, tenha bom ânimo, sou eu, aquietem-se. Jesus estava dizendo que em situações como essa, de turbulência na nossa vida, crise em família, casamento, crise com os filhos, crise financeira, crise em relacionamento, situações de ameaça, problemas, duas coisas importantes que não podem faltar para você: bom ânimo e coragem. Tanto é que a palavra, ou a sentença não temas, consta nas Escrituras Sagradas pelo menos 366 vezes, uma para cada dia do ano, sem exceção inclusive do ano bissexto. São 366 vezes para você todos os dias saber que você não precisa temer e ter bom ânimo, porque sem bom ânimo ninguém vive, sem bom ânimo ninguém vence, sem bom ânimo ninguém consegue ir em frente, nem levantar-se pela manhã se você não tiver bom ânimo. Você precisa ter bom ânimo para vencer nas lutas da vida. Aí Jesus diz: olha, homens, não temas, tenham bom ânimo, coragem, sou eu. Agora, Pedro, aquele discípulo todo intrépido, né? Aquele discípulo todo ali querendo dar uma de valentão, depois do medo que ele passou, ele ainda está duvidoso. Ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Dura coisa ele pediu, hein? Ele sabia que Jesus podia fazer qualquer coisa. Então, se fosse realmente Jesus mesmo, que até então eles não estavam enxergando o rosto de Jesus, é escuro, totalmente escuro, só via ali um vulto. Então Pedro falou: mas e se não for mesmo Jesus? Ele ainda pensava que podia ser um fantasma. Aí ele quis uma prova: olha, se for tu mesmo, faz eu ir ter contigo aí, até aí, por cima das águas. Pois bem, Pedro,
Você pediu? Aí vai, ó. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Muitas vezes, nas travessias da nossa vida, pelos mares que nos cercam, nós vamos ter que descer do barco, nós vamos ter que descer da situação cômoda, nós vamos ter que deixar a segurança do barco e andar sobre as águas. Porque enquanto estamos no barco, enquanto o barco permanecer sobre as águas, não nos afundamos. Mas se você descer do barco, com certeza as águas podem te submergir. Mas muitas vezes Deus, Ele vai nos dar a ordem: desça do barco agora, ande totalmente pela fé, largue a segurança que você está apoiado, largue toda essa situação onde você tem um apoio, lance sobre as águas. E Pedro assim o fez, começou a andar sobre as águas, mas diz a palavra que ele, reparando, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Olha, enquanto Pedro estava andando sobre as águas e olhando para Jesus, ele conseguiu. Muitas vezes nós dizemos: ah, Pedro, homem de pouca fé, não conseguiu andar sobre as águas, mesmo Jesus mandando. Mas gente, ele deu alguns passos, e ele o conseguiu enquanto estava olhando na direção de Jesus. Mas de repente ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar em volta. Vento, tempestade, ondas altas. Aí ele teve medo. O que eu aprendo? O que nós aprendemos com isso? Nas travessias do mar dessa vida, enquanto nós estamos olhando para Jesus, nós temos coragem, nós temos ousadia, nós temos fé, nós temos esperança, nós temos força, nós temos bom ânimo. Mas quando nós tiramos o olho de Jesus e reparamos na força do vento, reparamos nas situações ao nosso redor, olhamos para as crises, olhamos para as dificuldades, olhamos para tudo isso aqui que eu li, olha, o mundo como está na atualidade, aí nós temos medo, aí nós vamos nos afundando. Mas olha, você não pode afundar nessa vida não. Jesus quer que você permaneça em pé, Jesus quer que você permaneça firme, Jesus quer que você permaneça sobre as águas e não sob as águas, em cima e não no fundo. É possível andarmos sobre as águas desse mundo como quem literalmente está acima da superfície das águas? É possível? É, mas somente olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, como declara o autor da carta aos Hebreus. Vamos dizer juntos comigo? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por isso, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É dele que vem a nossa fé, e é para Ele a nossa fé, é para Ele que nós vivemos nesse mundo sobre as águas e não sob as águas. Olhando para Jesus, nós temos coragem de enfrentar esse mundo. Olhando para Jesus, nós temos a fé, a confiança que vamos vencer, ou melhor, já vencemos esse mundo, porque a palavra de Deus nos diz: essa é a nossa vitória, a fé que vence o mundo, e pela fé nós já vencemos. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores.